A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e queridos estudantes do curso de Teologia, com muito prazer, alegria, estamos novamente e agora iniciando um novo livro, uma nova lição deste estudo de Teologia. Fiquei sabendo que a prova dos irmãos da primeira lição de Bibliologia foi um sucesso, os irmãos foi bem na prova, e tudo isso graças ao esforço e à dedicação dos irmãos no estudo da Palavra de Deus. Por isso que é importante os irmãos estarem estudando os livros e não perdendo as nossas aulas semanais, que é onde eu passo para os irmãos as explicações, conteúdos a mais para enriquecer ainda mais o conhecimento dos nossos irmãos. E nós já vamos avançar para este próximo livro. Agora, Pentateuco. Semana passada nós fizemos uma breve introdução sobre este livro, este estudo do Pentateuco, e vamos prosseguindo nesta primeira aula. E quero dizer aos irmãos que os irmãos, só de estar participando deste curso de teologia, os irmãos já são vencedores, né, para a glória de Deus, né? Dificuldades, batalhas, lutas vamos encontrar pelo caminho, mas com fé em Deus e pela graça do Senhor Jesus Cristo nós prosseguiremos, né? Inclusive os irmãos, né, não desanimem, não desistem, continue, né? Porque já fizemos um livro, breve já estaremos fazendo outro, e assim por diante, né, estaremos aprendendo a palavra de Deus. E os irmãos que tiverem alguma dúvida quanto a alguma questão, tiver alguma pergunta, algo que ainda não ficou claro, porque a gente tentamos o máximo, né, explicar o mais detalhado possível, né, mas com certeza, como o estudo da palavra de Deus ele é muito abrangente, pode ficar muitas das vezes alguma coisa para trás. Os irmãos podem entrar em contato conosco através do nosso grupo lá no Telegram, ou através do meu e-mail, né? Ou perguntando ali no grupo particular. Os irmãos podem, estamos abertos para responder as perguntas dos irmãos, porque às vezes também a dúvida de um pode também ser a dúvida de outro. Por isso que é importante nós não termos nenhuma dúvida, né? Quanto à palavra de Deus, nós não podemos ter nenhuma dúvida, porque em Deus, diz a Bíblia em Tiago, que não há dúvida e nem sombra de variação de pensamento, né? Seja a vossa palavra sim, sim, não, não, e o que passar disso é de procedência maligna. Então, nós não podemos ter dúvida nenhuma com respeito à palavra de Deus, com respeito à nossa fé, com respeito aos ensinamentos, às doutrinas da palavra de Deus, né? Então, avançando aqui na nossa primeira aula do Pentateuco, nós vemos que o Pentateuco forma o bloco que forma o Pentateuco. Ele está formado no que, né? No Pentateuco, os 5 livros da Bíblia Sagrada, escrito por Moisés, né? Atribuído a Moisés. Durante todo o período da igreja, do cristianismo, sempre foi atribuído a Moisés, e nunca teve dúvida nenhuma com relação à sua autoria. Porém, em nossos tempos recentes, devido aos críticos modernos, né, eles até mesmo, né, querem colocar em dúvida a autoria, se realmente foi Moisés que escreveu, mas a própria tradição, a própria
as próprias escrituras, né? Os próprios judeus, né? Eles sempre atribuíram a Moisés as evidências contidas nos livros, né? Nos mostra que foi realmente Moisés que escreveu, né? Então esses blocos que formam o Pentateuco é formado por quê? Nós vemos aqui embaixo, por promessa, eleição, livramento, aliança, lei e terra, né? Isso que forma o bloco do Pentateuco. Do decorrer do nosso estudo, nós vamos ver sobre todas esses blocos, né? Da promessa, eleição, livramento, aliança e lei. Prosseguindo, é interessante que o elemento central desta confissão de fé é o Êxodo, por representar tanto o livramento efetuado por Deus na própria escravidão egípcia, como também na eleição divina que fez a um povo peculiar a Jeová, né? Então, o livro de Êxodo, ele começa com o nascimento de Moisés, fala da história de Moisés, né? Do nascimento do grande libertador, né? Ele nasceu num período difícil para a nação de Israel, porque naqueles dias, Faraó, percebendo o crescimento do povo de Israel em sua terra, ali no Egito, ele ficou ameaçado, ficou com medo de ser ameaçado por este povo que estava escravizado ali. Por quê? Porque o povo de Israel estava crescendo em grandes números acima até mesmo do povo egípcio, né? Porque aí ele pensou, né? Este povo vai crescer, estão crescendo em número, se eu não tentar diminuir esse povo vai se tornar mais forte, mais poderoso do que nós e vai acabar rebelando e destruindo o povo egípcio, né? Então ele até mesmo instituiu para que naqueles dias, para que todas as crianças que nascessem homem fosse morta, só deixasse as que nascesse menina, né? Deixar viva, né? Mas os que nascesse homem teria que ser morto, né? Então foi nesse período que Moisés ele nasce, né? E a sua mãe, devido à sua fé em Deus, ela ocultou o seu filho, né? Ocultou a Moisés durante alguns meses, porém, não podendo ocultar mais, colocou no rio Nilo, né? Numa cesta de junco. E os irmãos conhecem a história que a filha de Faraó, ela foi banhar-se no rio e encontra com aquele cesto e diz, né, dos hebreus é este menino, né? E nesse meio tempo a sua irmã Miriam acabou que estava vendo o que acontecia, aí perguntou para a filha de Faraó se não queresse que achasse uma ama que pudesse amamentar, pudesse criar. Aí então pediu para que fosse, né? E Miriam chamou a sua própria mãe, a mãe de Moisés, e a própria mãe de Moisés, ela passou a cuidar de Moisés até se tornar uma idade para que viesse a ser criada pela filha de Faraó ali no Egito, né? Então, o livro de Êxodo, ele inicia com a história de Moisés, e no próprio Êxodo, a palavra Êxodo significa saída, que é uma libertação de um povo que foi eleito, foi escolhido por Jeová, que são os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, né? A eleição divina. E este ato divino na história de Israel serve de modelo para os outros atos salvíficos, conforme inferimos dos textos a seguir. Aqui está uns versículos, né, que
que fala sobre os atos salvíficos de Deus, né? Onde Deus ele opera as suas maravilhas, né? No meio dos povos e nações, né? Devido ao nosso breve tempo aqui, não dá para a gente analisar todos esses versículos, mas os irmãos podem procurar na sua Bíblia aí, Salmos 77, 14 ao 20, Salmos 78, 12 ao 55, Amós 2, 4 ao 10, né, onde Deus ele opera as suas maravilhas, né? A narrativa do Pentateuco revela que o Senhor escolheu o povo, a qual o livrou de modo dramático no Mar Vermelho como sua propriedade particular entre todos os povos, né? Êxodo 19, versículo 25, né? Então, a nação de Israel se tornou a propriedade particular de Deus, né? Deus escolheu a nação de Israel como a nação representante de Deus na face da terra, né? Era a nação que haveria de revelar, né, o único Deus verdadeiro ao povo, né? Assim como é também a igreja. A igreja ela foi comprada, resgatada deste mundo pelo sangue de Cristo, né? O Senhor nos escolheu para também transmitir o Evangelho e a salvação em Cristo Jesus, né? Inclusive, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9, na carta de Pedro, ele até mesmo nos diz, né? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua preciosa luz, né? Então somos nação eleita, povo adquirido pelo sangue de Cristo. E os uniu a si por meio de uma aliança, né? Declarando-se como seu Deus. É um livramento grandioso e merecido. É, portanto, a base da aliança. O Senhor deu a lei ao seu povo, como lhes fosse uma constituição. Relato explícito no Êxodo e Deuteronômio. Em Gênesis, do capítulo 12 ao 50, no prólogo patriarcal, temos a certeza de que no futuro seria concretizado tanto a promessa do livramento do Egito, do cumprimento da aliança e da posse da terra, né? Então, o Senhor, ele, através dos patriarcas, né? Patriarca Abraão, Isaque e Jacó, a qual Deus ele fez uma aliança, fez uma promessa que seria uma grande nação, né? E essa grande nação, Deus também revelou a Abraão que a sua descendência seria peregrina e escravizada por 400 anos no Egito, porém o Senhor haveria os de livrá-los dali e conceder uma terra que mana leite e mel, né? Que é a terra de Canaã. O elemento da promessa, nesse caso bíblico, é fundamental. Em Gênesis capítulo 12, 1 ao 2, está escrito: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, né? Essa foi a promessa de Deus, o chamado de Deus para Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, né? Então, quando Abraão ele saiu da sua terra, né, a terra dos seus pais, que era Ur dos Caldeus, ele saiu dali pela fé. Por quê? Porque o Senhor falou que ia mostrar para ele ainda. Ele não viu qual terra que era.
ele não sabia onde era essa terra, né? Mas o Senhor falou que haveria de mostrar qual terra era, né? Então Abraão ele peregrinou, né? E segundo nos mostra a Bíblia Sagrada, ele não chegou de certa forma, não chegou nem a herdar essa terra, né? Mas mais tarde, os seus filhos, a sua descendência, ela herdou esta terra, né? Então, pela fé, Abraão, ele sai da terra do Ur dos Caldeus, da terra da sua parentela. Então ele partiu para uma terra que o Senhor ia mostrar ainda, que ele saiu da sua terra, mas não viu a terra da promessa, né? Assim somos nós, né? O Senhor ele também nos prometeu uma terra, né? E essa terra já não é mais a Canaã terrena, mas a Canaã celestial, né? Porque a promessa de Deus para a descendência de Abraão era uma Canaã terrena, né? Mas para a igreja é a Canaã celestial, o novo céu e a nova terra. Essa promessa consiste em 3 aspectos: terra, nacionalidade e bênção, né? Então Abraão estava saindo da terra de Ur, estava peregrinando, não tinha sua terra própria, né? Sua própria terra. E também nacionalidade, ele e a sua esposa não tinham filhos, porém o Senhor disse para Abraão que ele teria uma grande nação, e também ele seria uma bênção, né? O Senhor abençoaria aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Então, as bênçãos haveria de seguir Abraão. O terceiro aspecto é repetido em texto correlatos com expressão diferente. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, né? Então isso daqui fala de uma aliança, né? Um pacto, uma promessa, uma bênção, né? Eu serei contigo, né? O Senhor disse que ele seria com Abraão. Inclusive no livro de Gênesis, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 15, o Senhor ele disse para Abraão: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão, né? Para ser o teu Deus e da tua descendência, né? O D, eu sou o Deus de Abraão, o teu pai, né? Então o Senhor ele repete a promessa, né, para a descendência de Abraão. Deus ele aparece para Isaac, né, diz: eu sou o Deus do teu pai Abraão. Ele aparece para Jacó, dizendo: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Depois ele aparece para Moisés, dizendo, né, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, né? Então é a promessa para Abraão e a sua descendência. Por quê? Porque a promessa de Deus ela se cumpre e se conclui em Cristo, que é da descendência de Abraão, onde o Senhor diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? E a única forma de todas as famílias ser benditas, ou seja, ser abençoadas, é pela pessoa de Jesus, né? Que é o abençoador. Verifica-se, portanto, que os referidos textos refletem sobre a promessa
de um relacionamento com Deus. Então, Deus ele não estava prometendo só apenas uma terra, uma nacionalidade, né? Mas Deus ele falou: eu serei o seu Deus, eu serei contigo, né? Não temas, né? Então, Deus ele faz uma promessa de ter um relacionamento com Abraão, né? Cujo cumprimento no Pentateuco é apenas parcial. O cumprimento pleno da promessa aponta para Cristo, o homem divino, o qual estabeleceria um relacionamento com a humanidade, né? Em Timóteo capítulo 2, versículo 5, se não me falha a memória, está escrito, né, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, né? Jesus, ele é o mediador, né? Ele que nos reconciliou com Deus, né? O relacionamento que foi quebrado no Éden, né? Nós vamos falar isso quando estivermos falando ali no livro de Gênesis, né? A promessa em 3 dimensões: terra, nacionalidade e bênção, repete na história de Abraão, né? Está lá em Gênesis 13, no versículo 14, Gênesis capítulo 15, no capítulo 18, ou melhor, no versículo 18, versículo 21, né? Então, como também em cada geração patriarcal, essa promessa é repetida para Isaac, para Jacó, José e os seus filhos, né? Enquanto Gênesis do 1 a 11 refere-se ao prefácio cuja característica é universal, revelando a triste condição da família humana depois da queda, em Gênesis capítulo 12 a Deuteronômio 34, trata-se de uma promessa de eleição de Abraão e da sua descendência, né? Então, no livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, fala sobre os acontecimentos, as características universal e a triste condição humana, né, após a queda, né? E porém tem uma promessa de redenção em Gênesis 3:15, né? Que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, né? Tem uma promessa ali. E essa promessa, ela começa a acender um foco de luz em Gênesis capítulo 12, quando Deus ele escolhe Abraão, quando Deus ele chama a Abraão para que através dele a sua descendência, né, a redenção da história humana viesse a começar a se desenrolar e ser cumprida até chegar em Cristo, né? Portanto, é notável o contraste entre Gênesis capítulo 1 a 11 e o texto restante do Pentateuco, né? Porque de Gênesis capítulo 12 em diante, até o último livro do Pentateuco, que é Deuteronômio, o livro ele foca em Abraão e a sua descendência, e tudo aquilo que acontece ali, como também podemos dizer, tudo aquilo que acontece em toda a Bíblia está relacionado a Abraão e aos seus descendentes, né? Que na verdade, o povo da promessa, né? E até nos dias de hoje, né? Tudo aquilo que acontece com Israel também é um sinal também, né? Nós devemos ficar atentos para que tudo aquilo que acontece com Israel também é um sinal de, muitas das vezes, cumprimentos proféticos, né? Até porque nós vivemos no chamado período da graça, o tempo dos gentios, né? Porém, o tempo dos gentios vai se acabar,
né, onde Deus abre uma janela para a salvação de toda a humanidade. E Israel hoje vive no período da ignorância. Porém, Deus ele ainda vai usar de misericórdia com o povo judeu e restaurá-lo, o seu remanescente, onde eles vão reconhecer que aqueles que ele rejeitaram realmente era verdadeiramente o Messias, que Jesus era verdadeiramente o Messias. Então, de Gênesis capítulo 12 em diante, tudo aquilo que acontece está relacionado a Israel. O que temos no relacionamento entre Deus e Abraão e seus descendentes é a resposta de Deus para a angústia da família humana. É visível, portanto, as duas principais divisões do Pentateuco, Gênesis do capítulo 11 e Gênesis do capítulo 12 até Deuteronômio 34. A principal divisão revela um problema e a segunda mostra uma solução, né? Do capítulo 1 ao 11 de Gênesis fala do problema, né? E qual é esse problema? Esse problema é o pecado, é a rebelião, é a apostasia, é o afastamento de Deus, o homem sem Deus, as consequências do pecado, né? E no capítulo 12 em diante é apresentado a solução, é revelado os 10 mandamentos, as leis de Deus, né? Acaba sendo revelada a vontade de Deus, né? As obediências à lei, à palavra de Deus, e apontando para Cristo, né? Que é o cumprimento da lei dos profetas, né? Então, a segunda mostra uma solução, e o texto-chave é Gênesis capítulo 12, versículo 3, onde Deus ele faz a promessa chamada a Abraão. Contudo, a concretização do plano de Deus não está no Pentateuco, mas está além do Antigo Testamento, porque a consumação encontra-se no filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1, né? Fala sobre a descendência de Abraão, Jesus Cristo sendo o descendente. Inclusive, Mateus capítulo 1, no versículo 1 está escrito, né? O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, né? Está bem claro, Jesus sendo filho de Abraão e o cumprimento de todas as promessas, né? Que atrai todas as pessoas para si. Só em Cristo a barreira entre a humanidade e Deus é rompida, como também a inimizade entre Deus e o homem, né? A Bíblia diz lá no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem uma barreira, uma divisão para que Deus não ouça. Então existe uma barreira, né, entre o homem e Deus, existe um muro, né, e esta barreira precisava ser rompida. E esse muro e essa barreira faz separação entre o homem e Deus, né? Os profetas, né? Os profetas, os santos profetas, os patriarcas do passado, eles tentaram derrubar este muro, mas não conseguiram derrubar este muro, né? Inclusive lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 8, que diz: quem abrir uma cova, cairá nela. E quem romper o muro, uma cobra morderá, né? Esse texto, ele evidencia Gênesis 3,15, né? Que é Gênesis 3,15, né? Que o Senhor diz que por inimizade, né, entre a mulher e a serpente, e entre a descendência da mulher, a descendência da serpente, esta
feriria, esta morderia o calcanhar, e ele feriria a cabeça da serpente, né? Então Jesus foi o único que rompeu este muro, né? Que derrubou este muro, esta barreira, né? E ele foi ferido, né? O calcanhar pela serpente, né? Que fala sobre a cruz, né? O sofrimento na cruz, né? Só em Cristo a barreira entre a humanidade e Deus é rompida, como também a inimizade entre os homens, né? Quais são as lições que nós aprendemos no Pentateuco, né? Nós vemos aqui, né, brevemente resumido, em Gênesis fala da criação. O livro de Gênesis fala sobre a criação de todas as coisas e revela que Deus coroou a criação no 6º dia, criando o homem. O homem, ele é a coroa da criação, né? De toda a criação, o principal é o homem, né? Porque o homem é a coroa da criação, né? No capítulo 8 de Salmos, está escrito, né? Que de glória e honra o coroaste. Fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste, né? Então o homem é o coroa da criação, né? Conforme a sua imagem e semelhança. Mas o homem pecou, e o pecado não somente afastou de Deus, como também o escravizou, né? O pecado, ele além de afastar-nos de Deus, ainda escraviza, né? Coloca o homem na escravidão, né? E a Bíblia diz, né, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Graças a nosso bom Deus, que nós já fomos libertos, somos livres, já não somos mais escravos do pecado, né? E no livro de Êxodo, segundo livro do Pentateuco, fala da libertação da descendência de Abraão, do povo escolhido por Deus do Egito. O livro de Êxodo fala sobre a grande libertação da escravidão, o resgate do povo hebreu da escravidão egípcia, e deu com a instituição da Páscoa, né? Nós vemos que Moisés, ele foi o libertador do povo de Israel, né? Nesse sentido, Moisés, ele é uma figura de Cristo, que nos libertou de Faraó, que é símbolo de Satanás, e do Egito, que é símbolo do mundo, né? Nós fomos libertos pelo Senhor. Então, o livro de Êxodo, o interessante também é que o que marca a libertação do povo de Israel é a instituição da Páscoa. Por quê? Porque foi na noite em que eles celebraram a Páscoa, né? No dia que eles celebraram a Páscoa, naquela noite, no outro dia eles foram libertos dali. Houve as mortes dos primogênitos e o povo de Israel foram libertos ali, né? Porque eles celebrando a Páscoa, e a Páscoa era uma representação de Cristo, onde um cordeiro era sacrificado e o seu sangue colocado nos umbrais das portas, né? Porque haveria de vir o anjo destruidor, né? E quando viesse este anjo da morte, quando olhasse para as casas, a casa que não tinha marca de sangue, ele entrava e o primogênito era morto. Aí nesta praga, os filhos do povo Egito, começando pelo próprio Faraó, pelo filho de Faraó, foi morto naquele dia, e houve um grande pranto no Egito. Porém, sobre os filhos de Israel, quando o anjo passava,
via a marca do sangue. Aí o anjo da morte não entrava ali, ele passava por cima daquela casa, né? Por isso que Páscoa significa, no hebraico, pisar, que significa pular além da marca, né? Passar por cima, né? Por quê? Porque aonde havia marca, o anjo da morte não podia entrar. Era a celebração da Páscoa, e nesta Páscoa que foi comemorada, uma comemoração que através dela o povo de Israel foi liberto do Egito, né? Através da Páscoa, né? E essa Páscoa também para nós, como eu disse, representa Cristo, representa o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, né? E pelo seu sangue nós fomos libertos, né? Nós temos a marca do sangue, a marca de Cristo, né? E o inimigo, Satanás, o anjo da morte, ele não pode entrar no nosso lar, na nossa família, porque já temos o dono da vida, Jesus Cristo, né? Que é a ressurreição e a vida, né? No livro de Levíticos fala de santificação. O livro de Levítico fala sobre purificação. Temos vários rituais de purificação do homem, purificação da mulher, purificação dos ministros, do sacerdote. Portanto, aprendemos que Deus criou o homem reto. Nós vamos ver mais na frente, mas Eclesiastes capítulo 7, 29 diz que Deus ele criou o homem reto, mas o pecado entrando na raça humana o escravizou, e então o imensurável amor de Deus proporcionou-lhe uma grande libertação, e agora Deus quer santificá-lo, né? Então a santificação é de extrema importância, né? E o livro de Levíticos, ele nos revela isso, sobre esse aspecto da santificação, né? Porque diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Também 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, diz a Bíblia Sagrada, né? Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. É uma característica do livro Levíticos, né? Livro de Números significa peregrinação. O livro de Números também significa no deserto, porque narra a história da sua peregrinação no deserto. O livro de Números fala sobre peregrinação no deserto. E a razão é que, tendo Deus feito aliança com o povo no Sinai, o povo por diversas vezes foi infiel, pecando, rebelando-se contra Deus, né? Murmurando até mesmo. Aquela geração, aquele povo, era um povo que murmurava contra Deus, murmurava contra Moisés, havia incredulidade também. Aquela geração, exceto Josué e Caleb, peregrinou do deserto até que nele fosse sepultado, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Dos que saíram da terra do Egito, os únicos que entraram na terra de Canaã, ou seja, de 20 anos para cima, né? Lembrando que é de 20 anos para cima. Os que saíram da terra do Egito, de 20 anos para cima, os únicos que entrou na terra de Canaã foi Josué e Caleb. Nem Moisés, ele não entrou, né? Os de 20 anos para baixo e as gerações que nasceram ali no deserto, essa entrou. Mas os que tinham 20 anos para cima, ninguém entraram. Somente Josué e Caleb. Por quê? Por causa da murmuração, por causa da incredulidade, né? Então, nisso nós aprendemos que aquele que murmura, o incrédulo, ele não herda a promessa,
ele não entra na terra prometida, né? Aquele que é murmurador, aquele que é incrédulo, ele não herda a promessa, né? Ele perece no deserto, né? A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele exista e é galardoador daquele que o busca, né? Então, aqueles que murmuram, a falta de fé, aqueles que não creram, esses não conseguem receber a promessa de Deus. Esses não entraram, aqueles que não creram, não entrou na terra da promessa, né? Deuteronômio é o livro da lei, né? Nós vemos no livro de Deuteronômio algumas repetições das leis que existe lá no livro de Êxodo, no livro de Levíticos, né? E o livro de Deuteronômio fala da lei que a nova geração e a geração do deserto tinha que obedecer para possuir a terra que Deus prometera à descendência de Abraão, né? Então aquela geração que nascera no deserto, ele tinha que ouvir a lei até mesmo, né? Então Deuteronômio é uma narrativa das leis divinas, né? Que desde lá do livro de Êxodo, Deus ele falou com o povo de Israel. Aprendemos que aqueles que Deus liberta também santifica, mas exige obediência à sua lei, para que possa usufruir das bênçãos por ele prometida, né? Nós vemos, né, que o Senhor liberta, e aquele que liberta ele santifica, e aquele que santifica também exige obediência à sua palavra, à sua lei, né, para que venha desfrutar das promessas de Deus, né? São 2 Gênesis. Nós falamos um pouco, uma visão geral do Pentateuco, né, abordando sobre Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, né? Falamos uma abordagem geral. Agora nós vamos entrar numa abordagem mais específica sobre cada livro, né? Começando por Gênesis, introdução. É aceito por todos que os comentaristas e renomados teólogos que o livro de Gênesis toma o seu nome da versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, né? Nosso livro anterior, Bibliologia, nós falamos sobre as versões, as traduções, né? E a Septuaginta é uma tradução grega, né? A tradução dos 70, como a gente estudou no livro anterior. Gênesis é a tradução do hebraico Beret, a primeira palavra do livro, termo que significa começo ou origem, né? Então Gênesis, a sua tradução é começo, origem, né? Princípio, né? Que é tirada do primeiro versículo, né? Que está escrito, né? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então Gênesis fala do começo, origem, princípio, né? Então Gênesis é o livro dos começos, dos princípios, né? Nós vemos ali em Gênesis o primeiro homem, a primeira família instituída. Nós vemos o primeiro filho nascido, que foi Abel. Nós vemos o primeiro homicídio, que é onde Caim mata Abel. Nós vemos também a primeira poligamia dos filhos poligamia ali, ou seja, Lameque, que teve 2 mulheres. Nós vemos
o primeiro juízo também divino, que foi o dilúvio, né? E assim por diante, né? Então, o Gênesis é o livro do princípio, do começo, né? Das origens, né? Verdadeiramente não teríamos um termo mais adequado para o livro que relata a origem divina de todas as coisas, seja matéria ou energia, seres vivos ou inanimados. Gênesis registra tanto o início de todos os atos criativos de Deus, como também seu plano com a coroa de toda a criação, o ser humano, como a gente havia mencionado, que o homem, ele é a coroa da criação, foi criado no sexto dia. Por que o homem também é a coroa da criação, né? Porque o homem é a imagem e a semelhança de Deus. O homem é um ser totalmente diferente de toda a criação, né? De todos os demais animais e objetos criados, né? Os seres vivos criados, né? Porque o homem é a imagem e a semelhança de Deus, né? E quando Deus ele cria os outros animais, né? Inclusive aos rios, né? Dizendo que haja peixe, da terra que haja réptil e tal, mas do homem a Bíblia diz que Deus ele formou do barro com a sua própria mão e assoprou nele o fôlego de vida, e o homem ele se tornou alma vivente, né? Inclusive nós vamos estudar ainda sobre isso, mas vamos ver a tricotomia humana, que o homem é instituído de corpo, alma e espírito, né? Então nós vemos que o ser humano ele é totalmente diferente das demais criações, ele é a coroa da criação. O livro inicia com a origem dos céus e da terra, e não vincula a evolução, e nem a nenhuma outra teoria humana específica, mas em Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, nós vemos na Bíblia Sagrada que o ser humano, né, os animais não foi fruto de uma evolução, como prega a ciência. O homem não é fruto de uma evolução, o homem é fruto de uma criação de Deus, né? Então, a ciência e muitos até mesmo que não creem em Deus quer tirar Deus de cena, quer tirar Deus da história e quer até mesmo dar explicações que até mesmo nem eles conseguem comprovar e afirmar, né? São teorias são apenas teorias, né? E no livro de Gênesis capítulo 1 versículo 1 nos diz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Inclusive a Bíblia não é um livro que se esforça para comprovar a existência de Deus. A Bíblia, ela fala de Deus naturalmente. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Quanto à autoria do livro de Gênesis, as tradições judaicas e cristãs são unânimes em atribuir a Moisés. Embora os últimos acontecimentos de Gênesis tenham ocorrido cerca de 300 anos antes dos seus dias, né? Em razão da atribuição da autoria a Moisés, existem dois pensamentos, né? Ou ele foi revelado por Deus, ou o relato de todos os eventos do livro lhe foram passados oralmente, ou então por uma fonte escritas, né? Então, é atribuído a Moisés a autoria do livro de Gênesis, né? Porém, os últimos acontecimentos de Gênesis
ocorrido mais de 300 anos antes de Moisés nascer, porque no livro de Êxodo, sim, né, narra o nascimento de Moisés e começa a contar histórias recentes, né? Porém, o livro de Gênesis, eles remete a histórias remotas de milhares, podemos dizer, chega a ser milhares de anos, né? Porque fala da criação do homem, desde Adão lá, né? Então, nós entendemos que existe dois pensamentos, né? Ou o livro de Gênesis, em parte, foi revelado por Deus, ou em parte, Moisés ele teve acesso a livros que foram passados, né, de geração para geração, ou oralmente para as demais, né, para as demais pessoas, né? Então, por quê? Porque nós vemos na Bíblia que existe coisas que Deus ele revela, mas existe coisas, né, que fala de acontecimentos que são históricos, né? Por exemplo, o livro de Apocalipse, né, se nós analisarmos, em grande parte, o livro de Apocalipse, se não for praticamente a totalidade do livro de Apocalipse, é um livro de revelação. É um livro que foi revelado a João, né? E Deus, ele pode revelar, ele tem esse poder para revelar os mistérios, né? Inclusive, revelou a lei para Moisés. Moisés tinha uma grande intimidade com Deus. Muitas coisas Deus ele pode ter revelado a Moisés, e outras pode ser através de fontes existentes que nós vamos estar analisando, que Moisés ele decidiu agrupar. Moisés ele decidiu escrevê-las, né, no livro de Gênesis. Irmãos, nos desculpa aqui, eu tinha perdido o raciocínio. Então, em razão da atribuição da autoria a Moisés, existem esses dois pensamentos: ou ele foi revelado por Deus, ou o relato de todos os eventos do livro foram passados oralmente, ou então por fontes escritas, né? Continuando. Segundo a antiguíssima tradição hebraica cristã, Moisés, dirigido pelo Espírito de Deus, compôs o Gênesis, à vista de alguns documentos existentes em seus dias, pois os fatos do livro, do final do livro, ocorreram uns 300 anos antes dos dias de Moisés. O livro de Gênesis, neste caso, é formado por vários livros de gerações, né? Inclusive, principalmente o povo judeu, eles têm uma cultura diferente que a nossa, tem uma cultura e um costume diferente que o nosso, né? Que eles costumam aguardar suas genealogias, acontecimentos históricos, né? Eles costumam gravar suas crônicas, né? E falando sobre genealogia, né? Porque eles aguardavam e esperavam a promessa de Deus, né, de Gênesis 3,15, que haveria de vir o Messias, o Salvador, inclusive também por causa dos levitas, né, porque a tribo de Levi, somente ela
poderia exercer o ministério do santuário, eles não podiam, né, se perder no meio das demais tribos, né? Inclusive, o sacerdócio estava na linhagem de Arão. Somente os filhos de Arão poderia ser sacerdote, né? Então eles precisavam guardar, eles tinham já esse costume de guardar genealogias, guardar, né, as suas origens, para que não se perdesse, né? Eu acredito que o povo de Israel hoje, eles estão esperando construir novamente, né, o templo, para que eles possam fazer o culto, fazer o sacrifício, porque como eles estão sem templo, eles não têm templo, eles também não podem fazer sacrifício, né? Desde os dias da invasão do Império Romano, ter destruído Jerusalém, eles não têm mais templo, então eles não fazem mais sacrifício, e os únicos que podem fazer sacrifício são os levitas, e os únicos que podem entrar, fazer o holocausto, entrar no Santo do Santo, são os descendentes de Arão. E se você hoje for pesquisar o povo de Israel, com certeza eles têm guardado, eles sabem quem são as pessoas, quem são as famílias que são da tribo de Levi, os levitas, os filhos de Arão, os que podem ministrar no santuário, por causa de todo esse cuidado que se tem para guardar, documentar genealogia, né? Você vê que, inclusive, o livro de Mateus fala sobre as genealogias, mostra a genealogia, né? No capítulo 1, mostra a genealogia lá, desde Abraão, né? Iniciando com Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e assim por diante. O livro de Lucas também traz a genealogia desde lá de Adão, né? Imagina, traz a genealogia desde Adão até chegar a Jesus. Como é que pode guardar tudo isso daí, né? Então eles tinham o costume de guardar, relatar essas informações, deixar escrita para que não se perdesse, né? Então, se observa, genealogia desde Adão, desde Abraão, né? Para os irmãos terem uma ideia como isso, né, é sério e também como isso é complexo, né? Eles conhecem bem a sua genealogia, né? Agora, se eu perguntar para os irmãos, né, a sua genealogia, então perguntaria da seguinte forma, né? Qual é o nome do seu pai? Essa é fácil, né? Você sabe. Nome do seu avô? Também, acho que essa é fácil, você não sabe. E do seu bisavô? Do seu trisavô? Né? E do bisavô do seu avô, né? Qual é o nome? No máximo que nós vamos lembrar é só o nome do nosso avô. Às vezes do bisavô mesmo, dali para trás já esqueceu tudo já, né? Mas eles tinham costume de guardar, né? Então, provavelmente Moisés se utilizou desses documentos, né, que foram guardados ou que foi passados oralmente, né, falados, né, de uns para os outros, né, contando as histórias. Continuando. Então vemos aqui alguns possíveis livros, né, que Moisés tenha tido conhecimento, né, para que viesse a escrever o livro de Gênesis, né. Nós vemos em Gênesis 1, do versículo 1 ao capítulo 2, 3, vemos o hino da criação,
nós vemos o livro das gerações do céu e a terra, Gênesis 2:4 ao 4:26. O livro das gerações de Adão, está em Gênesis capítulo 5. As gerações de Noé, as gerações dos filhos de Noé, Gênesis 10. As gerações de Sem, né? As gerações de Terá, pai de Abrão. As gerações de Ismael, filho de Abraão com Agar. As gerações de Isaque, o filho da promessa, o filho de Abraão com Sara. As gerações de Esaú, irmão de Jacó. As gerações de Jacó, né? Esses 11 documentos primitivos, originalmente registrados de famílias de origem escolhida de Deus e das famílias aparentadas que compõem o livro de Gênesis, cobrem os primeiros milênios da história humana, desde a criação do homem até o estabelecimento do povo escolhido de Deus no Egito, né? Então nós vemos aqui que cumpre os primeiros milênios da história humana, desde a criação até o estabelecimento, né? A descida de Jacó para o Egito, né? Lembrando que nesses dias, quando Jacó desce para o Egito, Moisés não existia, né? Só foi existir dali 400 anos depois da descida de Jacó ali no Egito, né? Então, para Moisés escrever o livro de Gênesis, como ele é o autor, ele teve que, né, buscar em várias fontes, ou algumas coisas, acredito que por revelação divina, né? Porque Deus ainda revela, ainda hoje, né? Gênesis capítulo 1, do versículo 1 e do capítulo 2 e o 3, né? 3, versículo, do capítulo 2, versículo 3. Trata de criação ou restauração, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz a Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. No versículo 2 está escrito: e a terra era sem forma e vazia. Né? Aqui eu chamo a atenção para os irmãos dobrarem atenção a esse estudo, né? Porque este assunto é bastante complexo, né? E exige uma certa atenção para compreendermos melhor isso, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Agora no segundo versículo está escrito que ela era sem forma e vazia. Mas Deus, ele criou os céus e a terra sem forma e vazio, né? Então é criação ou restauração? Será que ele criou ou será que ele restaurou? Né? Porque no versículo 2 está escrito que ela era sem forma e vazia. Aí no versículo 3 em diante, Deus ele começa, né, a restaurar. E nós vamos entender isso, né? Eu vou tentar explicar de uma forma bastante clara para que os irmãos possam entender, mas as dúvidas que os irmãos tiverem, como eu disse, os irmãos podem estar mandando lá no nosso grupo de teologia. Vamos analisar então. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra no seu estado original, né? Nós chamamos aqui, no versículo 1, a terra no seu estado original. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Terra no original, estado original, céus e terra.
querubim ungido. Quem é este querubim ungido? Então aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1, vemos os céus e a terra, conhecida na teologia nós chamamos como os céus e a terra no estado original, né? E aqui aparece o querubim ungido. Quem é o querubim ungido? Querubim ungido que nós falamos é Satanás, né? É Lúcifer, né? Se os irmãos abrirem a sua Bíblia em Ezequiel 28, versículo 14, está escrito: tu eras o querubim ungido para cobrir, né? Tu eras querubim ungido para cobrir. E algumas outras versões, né? Está escrito: tu eras querubim ungido para proteger. Te estabeleci no Monte Santo de Deus e estava no meio das pedras asfogueadas, né? Então aqui nós entendemos que Lúcifer era o querubim protetor da terra no seu estado original, né? Há quem diga que Lúcifer ele era maestro do coral no céu, que depois que Lúcifer foi derrubado da terra, já não havia mais adoração, mais música no céu, e isso daí é meio que equivocado, né? Mas uma das principais linhas de interpretação era que Lúcifer, antes dele se rebelar, ele era o querubim ungido para proteger. Para proteger o quê? Para proteger a terra, para guardar a terra, né? Está lá em Ezequiel 28, no versículo 14, né? Então, você imagina o seguinte, né? Se uma pessoa mora numa casa, ela vai limpar, vai varrer, vai cuidar, vai deixar aquela casa em ordem. Mas se ela sair daquela casa e passar anos fora, como é que vai estar aquela casa, né? A casa vai estar em desordem, vai estar uma bagunça, vai estar suja, né? Então, Lúcifer ele foi destituído do seu cargo de querubim protetor e após isso, né, se tornou a terra no período caótico, né? Mas continuando aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, fala que a terra estava sem forma e vazia. No versículo 1 está escrito que Deus ele criou os céus e a terra, ponto. Mas no segundo versículo está escrito que ela estava sem forma e também estava vazia, né? Aí também entra algumas outras teorias que a gente vai falar em seguida. Porém, para nós entendermos a diferença, nós acreditamos que o versículo 1 é na terra no seu estado original e na terra do versículo 2 é a terra no seu estado da restauração, né? Por quê? Porque no versículo 2 está escrito que ela está sem forma e vazia. Mas Deus ele criou a terra sem forma e vazia? Deus ele cria alguma coisa sem forma e vazia? Tudo aquilo que Deus cria, Deus ele cria por um propósito, por um objetivo. Ele não cria nada por criar. Deus ele não cria sem forma e nem vazia. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Isaías 45, versículo 8. Porque diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, e a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro, né? Isaías 45, versículo 8, né? Deus ele não cria nada sem forma e vazia. Deus não criou vazia, né? Mas criou para que fosse habitada. Mas no versículo 2 de Gênesis está escrito que ela estava sem forma e estava vazia, né? E a palavra de Deus ela não pode contradizer.
Um texto não pode estar escrito uma coisa e outra. Então, para nós entendermos esse texto aqui, né, nós entendemos que no versículo 1 fala da terra no seu estado original da criação, antes da queda de Lúcifer, e a segunda terra que ela estava sem forma e vazia após a queda de Lúcifer, né? Aí entra outras teorias, né, que a gente não vamos, por falta, né, de base, né, não vamos afirmar aqui, né, a teoria da explosão, do Big Bang, da extinção dos dinossauros, do grande meteoro na Terra, e que ocasionou a extinção de dinossauro, e o homem é uma criação, né, após essa era de dinossauros, né, que é o nome que se dá para esses animais, né, e nós também não podemos, né, negar a existência deles, né, porque existem provas científicas, né, e arqueológicas que mostra que houve sim, né, um período onde foi dominado por esses animais, né, conhecido como dinossauro, o qual foi extinto, né, há milhares de anos, de forma até mesmo questionáveis nos dias de hoje ainda, né, onde se debate sobre isso ainda. Então, Ezequiel 45, 28, Isaías 45, 28, né, que os irmãos podem estar lendo, e também os irmãos sobre Lúcifer, né, que é o querubim protetor, pode estar lendo também ali em Ezequiel 28, versículo 11 ao versículo 19. Né? Então a terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz a Bíblia que estava sem forma e vazia, né? Havia trevas na face do abismo, né? É a terra como nós conhecemos, como no seu estado caótica, não no estado original, né? Agora nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a parte B, a lei da incubação, né? Por quê? Porque a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? O Espírito de Deus estava ali, né? Qual é a lei da incubação? A lei da incubação, né, quando uma criança nasce prematura, ela tem que ficar numa incubadora recebendo calor para que possa se desenvolver, né, alguns órgãos, mecanismos do corpo que ainda não foi desenvolvido, precisa de calor, né? Um ovo, muitas das vezes, quando uma galinha bota um ovo, ela precisa, né, ficar chocando aquele ovo, ficar em cima daquele ovo, transmitindo para aquele ovo calor para que possa ser gerado. Então, no versículo 2, fala da incubadora do Espírito Santo, do calor do Espírito Santo sobre a terra, né? Do calor criativo de Deus, gerando vida, porque aí no versículo está escrito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E a partir daquele momento, a terra começou a ser restaurada novamente. É a lei da incubadora, a incubadora do Espírito Santo. Da mesma forma é a igreja. Deus também, através do seu Espírito, está sobre a igreja. O Espírito Santo está sobre a igreja, gerando o quê? Gerando calor, gerando vida, gerando conversão, gerando arrependimento, gerando transformação, né? É a restauração que Deus ele está fazendo na igreja através do seu Espírito Santo, né? A incubadora do Espírito Santo. Então ali de Gênesis capítulo 1, versículo 2, na parte bem em diante, que o Espírito de Deus paira sobre a face das águas, aí começa, né, a acontecer as obras criativas de Deus. Deus
gerando vida. Aí nós vemos a terra sendo restaurada, né? Não sei se deu para os irmãos compreender, né? Tentei no máximo explicar de tal forma que os irmãos pudessem estar entendendo, né? Então, prosseguindo aqui, aí Deus ele cria o homem, né? Gênesis capítulo 1, versículo 3 ao 12, né? E Deus ele começa as suas obras criativas, e agora já não é o querubim ungido para proteger a terra. Agora é o homem, que Deus ele cria o homem para lavrar e cuidar dessa terra, né? Mas infelizmente, como nós vemos nos dias de hoje, o homem está mais destruindo a terra do que cuidando dela, né? Acabando com a natureza, acabando com a atmosfera, através da poluição, do desmatamento. Então ele não está cumprindo o seu papel, né? Como também muitas das vezes não tem cumprido em outras áreas. O importante é nós fazermos a nossa parte, cumprir o nosso papel que Deus ele nos outorgou, né? Até porque nós somos a coroa da criação, né? Agora, continuando, nós vemos aqui do primeiro capítulo a criação do universo. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 25. É possível que Gênesis 1:1 afirme que criou a matéria em um ato. Vocábulo, bara, traduzido, criou. Só se usa em conexão à atividade de Deus. Isso significa criar do nada, ou criar algo completamente novo, sem precedente, né? Então, nós vemos que Deus, ele é o Criador, né? E nós adoramos pelo aquilo que ele é, né? E ele é o quê? Ele é Criador, né? Mas ele não é Criador como o homem, né? Porque o homem é Criador também, ele cria as coisas. Mas só que nós adoramos a Deus porque Deus, ele criou do nada. O homem cria através de algo já existente. Mas Deus, ele criou do nada. Nós vemos no livro de Hebreus capítulo 11, né? Cremos que os mundos que existem pela palavra de Deus foram criados. Inclusive ele está no plural. Os mundos, né, que existem pela palavra de Deus foram criados, né? Então Deus ele criou pela sua palavra, né? E se nós analisarmos, né, entramos na seguinte pergunta, né? O que aconteceu primeiro, né? As coisas apareceram, Deus ele falou, as coisas apareceram, ou quando Deus estava falando, as coisas estavam aparecendo, surgindo, né? Nós acreditamos que enquanto Deus estava falando, antes de Deus terminar de falar, já estava acontecendo, através da sua palavra, né? Poder da palavra. Então, a palavra de Deus, ela tem tanto poder que ela pode transformar, ela pode salvar, ela pode fazer acontecer, né? Então a palavra de Deus tem poder. Inclusive, certa vez, um servo de um soldado estava enfermo, né? Aí enviou alguns lá para ir à sua casa para curá-lo, né? Aí depois ele mesmo foi de encontro com Jesus, né? E disse, né? Eu não quero lhe incomodar, mestre,
mas eu creio que mande apenas uma palavra e meu criado se sarará. Né? Aí Jesus elogiou tamanha fé daquele homem e disse: seja feito conforme a sua fé. Aí quando ele voltou para casa, o criado dele já estava curado. Aí perguntou a que hora o criado dele tinha melhorado. Aí ele percebeu que o horário que falou que o criado dele tinha ficado melhor foi justamente o momento que ele disse para Jesus: olha, mande somente uma palavra e o meu criado se sarará. Então, naquele instante, instantaneamente, né, a palavra de Deus tem poder instantâneo, né, de fazer as coisas acontecer, do milagre acontecer, das coisas se realizarem, né? É o poder da palavra de Deus, né? Então, é criar do nada. A palavra bara encontra-se em Gênesis capítulo 1 e no versículo 27, se refere à criação da matéria, da vida animal, do ser humano, né? Criou algo novo, criou algo do nada, né? Que veio a acontecer, né? Então, por isso nós adoramos a Ele, por aquilo que Ele é, né? Senhor, Criador, né? E louvamos por aquilo que Ele faz. Inclusive em Apocalipse, capítulo 4, fala ali sobre um culto ali, onde Deus ele é adorado por aquilo que Ele é. E no versículo 5, Ele é adorado por aquilo que Ele fez através de Cristo, né? Criação do homem. Criado conforme a imagem e a semelhança de Deus, né? Ele disse Deus, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né? E é bom lembrar que aqui Deus não está falando sobre o aspecto físico, né? Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então nós não podemos comparar o homem com Deus. O homem é a imagem e a semelhança de Deus, mas porém Deus não é homem. Deus ele é espírito, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Mas Jesus, como ele sendo Deus, como ele assumiu a forma humana, então na verdade ele tanto é espírito como também ele assumiu a forma humana. Tanto faz falar de Cristo o homem Deus ou Deus homem, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus, né? Então nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, né? Qual é a imagem e a semelhança? Que aspecto? Inteligência, né? Deus deu inteligência ao homem, poder de domínio, fala do ser racional, né? Perfeito. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 fala que Deus ele criou um perfeito. Vede isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, ou seja, perfeito, mas ele buscou muitas invenções, né? Cuidado com a busca de invenções, cuidado com as invenções, né? Recebeu o poder de domínio, né? Então, o homem teve poder de domínio, sujeitou toda a criação, né? Ele estava acima de toda a criação, ele domina todo o restante da criação. E Deus o abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e a dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move na terra. Gênesis 1, 28. Né? Mas com o pecado
existiu muitas coisas que o homem deixou de dominar, né? O homem muitas das vezes passou a ser dominado, né? Nós vemos que hoje em dia, né, uma folha, uma erva já domina o ser humano, né? Mas Deus, ele criou o homem para que ele venha ter domínio, não para que ele seja dominado, né? E nisto nós vemos na Bíblia Sagrada, na conversão, dos aspectos dos frutos do Espírito Santo é o que? É o domínio próprio, né? Se nós conseguirmos dominar nós mesmos, a Bíblia Sagrada diz que se alguém refreia, domina a sua língua, tal varão é perfeito, né? Então, nós devemos exercer o domínio próprio, né? Se dominarmos a nossa própria língua, tal varão é perfeito. Tem pessoa que não consegue, né, dominar nem a sua língua, né? E não dominando a língua, ela acaba não dominando o restante, né? Tinha comunhão com Deus também, Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu Adão e a sua mulher da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Então eles tinham comunhão com Deus. Na viração do dia, Deus, ele falava com Adão, mas certo dia após o pecado, Deus, ele na viração do dia foi procurar Adão. Adão, ele tinha se escondido juntamente com a sua mulher, né? Então Deus, ele quer ter comunhão conosco em Cristo Jesus. A comunhão é restaurada, né? Como a gente disse sobre o muro, sobre a barreira que estava entre o homem e Deus, né? Ela foi derrubada na pessoa de Cristo, nos reconciliou com Deus. Hoje Deus, nós temos comunhão com Deus, nós podemos dobrar o nosso joelho e ter o nosso acesso ao Pai, né? Tanto, né, durante a virada do dia, como no meio do dia, no início do dia. E é importante, né, nós orarmos, né, tanto antes de dormir, né, e quando acordamos, porque se diz que a oração, quando começa o dia, né, a oração é a janela que abre, né, a janela que abre para o nascer do novo dia. Mas a oração, quando nós dormimos à noite também, é a tramela que fecha a porta da noite, né? Então a oração, ela é importante na nossa vida, né? Que através dela nós temos comunhão com o nosso Deus. Então, continuando, aqui nós vemos um mapa. Este mapa mostra a Mesopotâmia, que é a região também conhecida como Fértil Crescente, aonde deu origem aos primeiros povos, aos povos primitivos, né? Os povos primitivos, eles surgiram aqui, né? Inclusive aí por isso que chama Fértil Mesopotâmia, Fértil Crescente, né? E aonde acredita-se que era o Jardim do Éden, nessa região. Ela também é conhecida hoje como centro do mundo, né? Por isso que existe uma grande disputa por Jerusalém, por aquela região. Por quê? Porque ela é conhecida como centro do mundo, né? A queda e as suas consequências. Queda e as suas consequências. Gênesis capítulo
3:04, né? Nossa hora já está bastante avançada. Nós só vamos dar uma rápida esboçada sobre este assunto. Na próxima aula nós entramos dele novamente, né? São tantas coisas que a gente temos neste estudo para estar analisando, né? Claro que não vamos conseguir analisar todas, né? Vai ter momentos que a gente vamos ter que dar uma corridinha no nosso estudo, tem momentos que já necessita, né, de mais atenção, mas a gente já vamos concluir aqui nosso estudo de hoje, que é ter suas consequências, né? Qual foi a consequência, né? O tentador e a tentação, né? O tentador é Satanás, conhecida como antiga serpente, diz a Bíblia, né? E a tentação foi para que comesse do fruto que o Senhor ordenou para que não se comesse, né? Fruto do conhecimento do bem e do mal. Semana que vem nós vamos estar analisando um pouco mais sobre este assunto, né? A perca das vestiduras de luz, né? Porque no momento que eles pecaram, eles perceberam que estava nu, aí por isso se esconderam, né? Então, a perca das vestiduras de luz, acredito que Adão e Eva, eles tinham umas vestes de luz, vestes gloriosas, né? Vestes resplandecentes, né? A perca da comunhão com Deus, né? Eles fugiram de Deus, eles se esconderam de Deus, né? Eles perderam, né, a comunhão com Deus, né? O pecado afasta o homem de Deus, né? A perca do domínio sobre a criação, eles perderam o domínio, o controle sobre a criação, né? Os animais se tornaram ferozes, né? Então eles perderam o domínio sobre a criação. Porta aberta para o sofrimento e a morte, né? As portas se abriram para todos os demais sofrimentos e a morte. Podemos ver que após o pecado, nós vemos o primeiro homicídio na família. Imagina a tristeza de Adão e Eva, o seu próprio filho Caim matando Abel, e assim por diante, né? Então assim a gente concluímos a nossa primeira aula do Pentateuco. Espero que os irmãos aproveitaram, aprenderam, enriqueceram com o conhecimento da palavra de Deus. Semana que vem nós estaremos fazendo a segunda aula do Pentateuco. Os irmãos não percam nossas videoaulas, estudem o livro, tira as dúvidas, né? Os irmãos estudando o livro, né, e participando das aulas, os irmãos vão estar, né, ficar a par das explicações e dos conteúdos, né, os estudos a mais que a gente trazem para enriquecer, né? Cada aula uma complementa a outra e todas elas nos direcionam ao tema final do nosso livro, concluindo o Pentateuco, né? Assim nós vamos estarmos nos despedindo, recitando a nossa divisa, né? No 3, né? 1, 2, 3, todo junto. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9:9. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.